Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Guarda. E hoje eu tenho uma convidada super especial. E nesse episódio a gente quer contar a história de pessoas reais, pessoas que passaram por algum episódio. Então eu tenho aqui Dona Solange, muito bem-vinda no nosso Pod Guarda. E eu faço questão de abrir esse episódio, primeiro agradecendo que a gente vai tocar em assuntos sensíveis. Falar sobre o luto nunca é fácil, né? E a gente abre essa caixinha, eu sei porque eu vivo isso, a gente deixa essa caixinha guardadinha lá, em algum momento a gente abre essa caixinha e aí começa a aflorar esses sentimentos todos, né? E já peço desculpa por antecipação para falar desse assunto, porque é um assunto muito delicado, mas eu queria abrir isso dizendo que a senhora teve duas experiências de luto recentes, né? Então, isso mexe muito, porque às vezes a gente não está nem se recuperando da primeira e já vem a segunda e a gente tem que lidar com isso. E isso é algo muito difícil, porque você tem que se reconstruir a partir daí. E essa reconstrução, ela nunca é simples, né? Então, eu queria começar com a tua primeira experiência de luto. A senhora perdeu seu irmão, é isso? Isso, E até onde eu sei, ele é um herói da família. sim. Super-herói. Pois é, um super-herói. Que torna tudo muito mais difícil. Muito. Né? Durante esse processo, a senhora teve que se reconstruir. Do zero. Do zero. Ninguém está preparado para esse momento, né? Não. Ninguém está preparado para o seu momento. Principalmente do jeito que foi, né? Porque foi uma forma Muito traumática. muito traumática. Não só para nós em casa, né? Mas para muitas pessoas. Porque assim, é o que a gente ouve, né? Que só é importante que o que a pessoa é lá na rua não é dentro de casa, né? Realmente. Dentro de casa ele trata a família de um jeito e fora ele trata de outro, né? E ele, assim, foi traumático para nós, família, né? E para muitas pessoas, que ele ajudou muitas pessoas. Ele não era uma pessoa fácil de lidar, mas ele era muito coração. Mas ele... Muito coração ele era. Muito coração. E ele é de idade, de diferença, só para quem está nos assistindo. 2 anos. Mais velho ou mais novo? Mais novo. Mais novo. Mais novo que eu. Ou seja, ninguém está preparado para alguém, quando a gente sempre fala isso, né? A pessoa que já viveu, teve uma vida, já está mais velha, né? Com 70, 90. Mas mesmo assim, a gente entende, mas mesmo assim a gente não está preparado. Nunca, né? Mas a finitude já se torna algo mais presente. Agora, uma pessoa muito mais jovem, né, no auge da vida, isso já, só por isso em si, já torna isso algo traumático, né? Mas nas circunstâncias também, muito mais, né? E esse processo, primeiro que ninguém espera. Não. E aí se preparar para lidar com isso, quem tomou a frente desse quando a senhora soube? Porque tem toda uma questão de preparativo também, né? Quando a pessoa falece, começa ali um processo. Foi a senhora que tomou a frente? Foi. Então, ou seja, além de lidar com o processo do luto, ainda tinha as questões burocráticas de tudo, tinha que assimilar. Meu filho avisou, e aí eu fui na casa dele, né? Que nós moramos no mesmo, perto um do outro. E aí eu perguntei se estava tudo bem, ela falou que estava, a esposa dele falou que estava, Sheila, tá tudo bem? Ela falou que tá tudo bem. Aí eu falei, você tem certeza? Ela falou assim, tenho. Aí ela falou assim, você tem que parar com isso, né? Você precisa procurar um médico, porque você não está bem. Ela falou para mim que eu não estava bem, que isso estava me atrapalhando, né? Ela pegou, abriu o celular e falou assim, olha aqui, ó, eu acabei de falar com seu irmão. Hoje começou o cozinheiro aqui em casa
e ele queria comer camarão. E o cozinheiro fez. E perguntou se queria. Ele fez tudo de camarão, bolinho de camarão, tudo de camarão. E perguntou se você queria algum molho. Perguntei se ele queria algum molho. Ele falou assim: não, tá bom assim mesmo. Aí eu estava muito angustiada, ela pegou, me puxou, como o rapaz estava lá, ela me puxou para mais para a sala e falou bem assim: você tem que se cuidar. Falou de novo, né? Daí eu falei assim: mas não tá tudo bem. Ela falou assim: não, tá tudo bem, fica em paz, é isso que tá te agoniando, fica em paz. Aí ela olhou no celular, ela viu muitas ligações para ela. Aí ela pegou, falou para mim: não tô acreditando. Mas ela não falava o quê? Aí eu comecei a chorar. Aí ela falou, daí ela falou assim: eu não tô acreditando, porque tem pessoas que nunca me ligaram e estão me ligando. Daí eu peguei e balancei a cabeça para ela. Aí foi aquele desespero de todo mundo, né? Mas nesse momento a senhora já sabia? Eu já sabia. Mas eu não tinha coragem de falar. Claro. Aí ela pediu para eu falar baixo, porque o rapaz tinha começado, o cozinheiro tinha começado naquele dia, pediu para eu falar baixo. Aí a gente foi mais para perto da porta. Aí ela entendeu, eu não falei, eu não consegui falar a palavra, né? Mataram ele. E não consegui falar, eu não consegui, mas ela entendeu, né? Aí já chegou a filha dela, Laís, aí já chegou chorando, ela falou assim: meu Deus, é verdade mesmo. Aí a gente, nós três, as quatro, né? Entrou no carro e fomos para Diadema. Aí chegou lá, aí aquele monte de gente. Eu tô falando um monte de gente, mas ninguém sabe por quê, né? Aquele monte de gente, polícia. Aí eu perguntei eu fui para entrar. Ele falou assim: não pode entrar, porque nós estamos esperando a perícia. E eu perguntei para ele: meu irmão tá morto? Ele falou assim: tá, senhora. Aí eu falei para ele: quem matou meu irmão tá perdoado. Ele falou assim: eu não... Como é que é? Eu falei assim: é isso que você estava ouvindo. Ele falou assim: não tô acreditando. Eu falei assim: pode acreditar. Leva isso para sua vida. Ele falou assim: mas eu não posso deixar a senhora entrar. Eu não posso deixar a senhora entrar. A cena não tá legal. Aí eu pensava na minha mãe, né? Eu pensava assim: como que eu vou dar essa notícia para minha mãe? É porque, primeiro pelo fato, e segundo que o comum é os filhos enterrarem os pais. Eu não sei, Sidney. Não sei. Porque 50% de mim morreu naquela hora também. Eu não sei, cara. Aí, muito jornalista, muita polícia, muita informação desencontrada, uma agonia muito grande, pessoas me dar meus sentimentos. Eu falei que eu não queria ouvir aquela palavra, porque você ainda tem a esperança de tipo assim: Senhor, faz ele viver. Que essa era a minha vontade. Se eu estivesse lá, Sidney, eu morreria com ele, ou no lugar dele. Eu sempre falei para ele que era para ele tomar cuidado, né? A posição que ele estava no momento, que ele estava num momento de... ele estava no auge da vida dele. Ele só precisava viajar, viajar, viajar e viajar. Só isso que ele precisava. Ele não precisava estar lá, ele não precisava mais ir lá, mas ele tinha a mãe dele lá, né? Eu já não estava mais lá, ele tinha a mãe dele lá, então ele usava a mãe dele como desculpa para ir todos os dias lá. E aí, foi chegando, aí quando chegou o carro para recolher, aí eu falei: eu tenho que avisar para minha mãe. Aí eu subi, veio uma pessoa muito importante, assim, que eu tenho ela como uma irmã para mim, Cíntia. Meu irmão também tem ela como uma filha também. E ela falou: Sola, você tem que ser forte, vamos avisar para a Aninha. Daí eu cheguei e falei para minha mãe. Ela estava dormindo. Aí ela morreu sem saber. Na cabeça dela, ele teve um infarto. Aí eu falei para ela que ele estava reclamando de uma dor, de uma hérnia. E aí
ele ia também fazer um procedimento cirúrgico, né, uma lipo, e ele falou assim, eu vou operar a hérnia, já faço a lipo, e ela sabia. Dias antes ele falou assim para mim, você não tá com medo da minha cirurgia, não? Eu falei assim, eu com medo da sua cirurgia, por quê? Aí ele falou bem assim, porque sim, porque eu tô com medo. Você tá com medo do quê? Você não tá com medo de morrer. Eu falei assim, para, menino, você quer morrer o quê? Negócio simples que todo mundo faz. Você não vai morrer, não. Então ela sabia mais ou menos que ele ia fazer uma cirurgia. Daí eu falei, lembra a dor que ele estava sentindo do lado? Ela falou assim, lembro. Eu falei assim, então, ele caiu, e aí o pessoal chamaram a ambulância e ele foi muito mal para o hospital, mãe. Assim, eu tive uma força, na hora eu não chorei, eu fui bem sincera com ela, bem sensata com ela, né? E ela também, ela olhou para mim, ela falou assim, nossa, meu Deus, ela falou. Aí depois ela perguntou, e aí, Solange? Eu falei assim, não sei, eu estou esperando resposta. Estou esperando resposta. Aí ela falou assim, mas quem foi cuidar? Eu falei assim, o Rodrigo. Falei para ela, né? Aí eu esperei uns 40 minutos, aí ela pegou, levantou e perguntou para mim, e aí? Aí eu falei assim, mãe, desculpa, mas ele não resistiu. Mas na cabeça dela, ele... Então, foi assim, perto da casa dela, não sei, assim, metros, não sei se é uns 20 metros, não sei, eu não sei, é perto da casa dela, acho que umas 6, 7 casas depois da casa dela, foi todo o barulho que foi, né, que falaram que foi, e ela não ouviu nada, ela não viu nada, sempre ela estava lá na linha dela lá, olhando a rua. Nesse dia ela dormiu cedo, parece coisa de Deus, né? Nesse dia ela dormiu cedo, então ela não ouviu aquele monte de gente, não ouviu nada. E só um dia que ela questionou para mim, né? Nós estávamos indo para o AC Camargo, ela pegou e falou bem assim, eu acho muito estranho essa morte do Zé Antônio. Aí eu falei assim, por quê, mãe? Ela falou assim, um menino que não tinha nada morreu do coração. Aí eu perguntei para ela, mãe, você quer saber a verdade? Ela falou assim, não, eu não quero saber a verdade, mas que é muito estranho, Então acho que no fundo, uma desconfiança que ele não havia morrido do coração, no fundo, sabe? E ele, que nem você falou, ele era o super-herói mesmo da família, ele que a primeira e a última palavra era dele. Então, assim, não que nós fôssemos marionete dele, né? Mas ele cuidava de todo mundo, ele cuidava de mim, da Rafaela, da vida pessoal, de todo mundo, né? E tudo que ele fazia era para nós. Ele podia ir, eu já comentei isso com você, ele podia ir aonde ele fosse. Se ele fosse para Israel, ele achasse uma bala diferente, ele comia metade, enrolava metade da bala no papel e falava assim, eu tenho uma bala aqui, ela está no papel higiênico. Mas eu achei tão gostosa, eu comia a metade e estou trazendo a metade. Ele colocava na boca, tipo, ela está limpa e colocava na minha boca. Então, assim, a gente tinha uma ligação muito forte. Assim, eu tinha ele não como irmão, porque eu gosto do Zé Antônio, não esse Sidney. Porque muita gente gostava desse Zé Antônio. Eu não, eu gosto desse. De coração, de amor, de irmão, de ter crescer, de tudo que nós passamos juntos. Nós começamos do nada, Nós catamos na feira. Ele não cresceu, ele não sempre foi aquele Zé Antônio de quando ele morreu. Nós começamos do zero de catar na feira e depois ele chegar onde ele chegou, entendeu? Então não é o Zé Antônio do dinheiro que eu gosto, não é o Zé Antônio de tudo que ele me proporcionou, é o Zé Antônio irmão, coração, sangue, entendeu? Os valores dele. Sim, é esse cara que eu amei, que eu amo e que eu vou amar, proteger esse cara até o último dia da minha vida. Pode falar o que quiser falar dele, pode falar longe, apesar que ninguém fala mal dele para mim, né? Para mim, não. Então, assim, um dia eu perguntei para você, não, você falou, alguém perguntou para você alguma coisa, eu ouvi você falar, infelizmente eu não tive o prazer de conhecer ele. Você não ia perder de conhecer, não ia. E eu não estou sendo, eu não estou fazendo demagogia nem nada, eu estou
assim, o que ele era para nós, né? Mas assim, o que levou, o porquê. Agora, durante esse processo, a sua mãe também passava por um processo de saúde, de um tratamento que já se estendia durante muitos anos. E, ou seja, além da perda do seu irmão, que não foi só, quer dizer, ele vem acompanhado de um processo todo traumático, você teve que lidar com isso tudo, ainda tinha a questão de saúde da tua mãe, que você teve que lidar com isso e que era um processo extremamente delicado de saúde que ela vinha passando. Sim, minha mãe teve minha mãe se tratou 45 anos no AC Camargo, né? O primeiro câncer dela foi de colo do útero. Depois de 25 anos, ela teve um carcinoma ductal, né? O primeiro foi no colo, depois de 25 anos ela teve de mama. E depois, assim, aí começou a vir anual. Aí teve novamente no colo. Aí ela tinha uma verruga muito tempo no pescoço dela. Aí ela falou assim, eu fui tomar banho e saiu sangue daqui. Eu falei assim, ué, a senhora tem consulta? Era amanhã, né? Amanhã já fala. Aí ela falou assim, eu falei, eles já tiraram, depois veio o resultado, ela também. Daí foi. Aí foi de mama, colo do útero, mama, aí rim, tinha uma metástase no fígado, enfim. Ou seja, você estava lidando com o processo de luto e, além disso, a questão da saúde da sua mãe. Depois de 2 dias que ele faleceu, ela ficou muito mal, ela foi internada, ela ficou 21 dias internada. Muito ruim, os exames tudo ruim. E eu, assim, a minha vontade era de morrer, de sair correndo de lá. Eu falava assim, Senhor, eu não aceito estar aqui dentro. Eu não consigo ficar com ela aqui dentro, aquela agonia, sabe? Assim, porque tudo ele me ligava o tempo todo. Como é que a mãe tá? E às vezes 1h da manhã, 2h da manhã, a gente estava lá perguntando como a mãe estava. E eu falava para ele assim, eu não tenho assim, ele para perguntar mais. E uma agonia assim, eu não queria estar lá. Mas só sobrou eu, porque quando ele era vivo, tem mais essa em relação à doença dela. Quando ele era vivo, Sidney, tinha fila para querer trocar comigo no hospital, para querer ficar com ela no hospital. Quando ele morreu, fui eu, e a Marlônia. Ninguém. Era poucas pessoas que pediam para ficar com ele, né? Ou seja, ali a senhora passou por um processo até de certa forma, de isolamento, porque as pessoas que estavam, que a senhora podia contar, não se fizeram mais presente. Então a senhora começou a descobrir também que... Aí a esposa do meu irmão falava assim, você quer que eu fique? Mas eu não achava justo também ela ficar, porque ela também estava passando por um momento difícil na vida dela. Mas as outras pessoas que quando ele estava vivo, ficava o tempo todo ligando, meu celular não parava. Foi enterrada junto com ele. Entendeu? Foi enterrado junto com ele. Então... E aí esse processo a senhora teve que ficar forte. Eu nunca fui forte. Nunca. De tanto eu ouvir essa palavra, você é forte, você é forte, você é forte, você é a coluna dessa casa, de tanto eu ouvir isso, eu descobri que eu não sou forte, Sidney, não sou. Eu sou a pessoa mais, eu não sei nem falar, viu? Eu não sou forte. Não sou. Eu pensei que eu fosse. Assim, eu dou a impressão que eu sou forte, mas eu não sou. Sou a pessoa mais... Sim, mas a senhora está lidando com aquilo tudo. Porque muitas vezes tem gente que... Não tinha para onde eu correr. Ou eu ia para cima, ou eu ia para cima. Também tem gente que nem consegue ir para cima, sucumbe no processo. Por isso que eu acho que quando esse reconhecimento de ser forte é essa sua capacidade de ter lidado com a situação. Por mais que pareça internamente, eu imagino, que você poderia ter sido mais forte, mas as pessoas comuns talvez teriam sucumbido
porque a senhora estava lidando com o luto da pessoa que a senhora ama, de alguém importante na sua vida, que de repente não tinha tempo de viver esse luto e ao mesmo tempo lidando com também uma pessoa que a senhora ama, num momento extremamente delicado de saúde, né? Que ao mesmo tempo, de uma forma, na tentativa de preservar isso, a senhora não podia nem ao menos revelar o que a senhora estava passando. Não, muitas vezes ela falava para mim assim, sempre quando eu trouxe ela para casa, os últimos 4 meses eu levei ela para casa. Você acompanhou um pouco, né? E todo dia, assim, as consultas sempre eram de manhã. Eu tinha uma dó de acordar ela, muita dó de acordar ela. E ela acordava, assim, não precisava chamar 2 vezes. Aí ela falava assim, só falava assim, com que roupa eu vou? Ela falava. Aí eu falava, já deixava a roupa dela, você veste essa aqui amanhã. E aí quando eu saía chorando. Aí ela falava assim, você não quer mais ir comigo? Eu falava assim, não é isso. Eu pedia perdão assim, em silêncio. Me perdoa o porquê eu tô chorando, não é porque eu tô te levando, não é por isso, não. Eu falei para ela, toda a vida eu falei para ela, é um prazer eu acompanhar a senhora nessas consultas, mesmo vendo o sofrimento da senhora. Eu faria tudo de novo, né? Eu acompanharia quanto tempo for necessário, não é isso. Ela problema, ela perguntava, mãe, mas é problema? Eu falava assim, não, mãe, não é problema. Mas assim, uma dor no coração de estar levando ela e assim, tá mentindo para ela, sabe? E eu falava assim, não é por isso, não. Aí eu falava para ela assim, que é por causa do... Eu falei assim, por tudo que a senhora passa, esse monte de exame que a senhora faz, essas coisas, né, que ela tinha medo, chegou uma hora que ela tinha medo de ficar dentro da consulta com o médico, então eu tinha que ficar, todo o procedimento dela, de todos, qualquer procedimento que fosse fazer, tinha uns que eu ia até dentro do centro cirúrgico, aí quando ela dormia que eu saía para fora, né? E assim, e menti para ela, quando no dia que ela faleceu, né, que nós ficamos lá o dia inteiro, quando a Rafaela percebeu que ela tinha ido embora, eu falei para ela, eu falei assim, me perdoa, porque o Rodrigo falou para mim assim, mãe, liberta sua mãe, né, liberta sua mãe, porque ela está esperando, ela está aqui por sua causa ainda. Aí eu falei para ela, mãe, se você estiver aqui por minha causa ainda, você pode ir. Eu não estou bem, mas eu vou ficar bem. Eu falei assim, pode ir, dá a mão pro seu filho e vai embora. Ela deu um sorriso e aí parou mesmo, sabe? E eu pedi perdão para ela, me perdoa por eu ter te segurado todo esse tempo aqui. Eu não sabia que você iria ouvir isso. E me perdoa também por eu ter mentido para você e não falado que mataram o seu filho, que ele não morreu do coração. Eu pedi perdão para ela, porque aquilo aquilo me matava, sabe? Me matava. Me matava. E ela, assim, cobrava muito as pessoas. Ai, fulano não vem mais aqui, cicrano não vem mais aqui. Não vou citar nomes, não. Ela falou assim, mãe, eles nunca gostaram da gente. Eles gostavam do José Antônio. Não era de nós que eles gostavam. Porque eu falei assim, mas está fazendo falta para a senhora? Não, de jeito nenhum, mas fazia falta para ela. Porque a casa dela, de sábado e domingo, era cheia de pessoas, né? De sábado e domingo era cheio de pessoas, quase todo dia à tarde, era 10, 20 pessoas, 30 pessoas tomando café na casa dela. Ela fazia com prazer, ele trazia o que tinha prazer e ela fazia o café com mau prazer. De domingo, eram muitas pessoas comendo na casa dela e ela sentia falta disso, né? E ela perguntava das pessoas. E eu falava assim, então passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, né? Aí até agora eu falei para ela, mãe, para que eles gostavam do Zé Antônio, não era de nós. Um ou outro fala que não vai porque não tinha coragem de encarar ela. É o direito da pessoa também, né? É o direito da pessoa também. Mas eu não sou forte não, Sidney. Não. Eu sangro por dentro. Eu tento assim,
eu penso em todos vocês. Eu penso em você, na Rafaela, no Rodrigo, nos meninos. Eu penso assim, meu, se eu vou demonstrar minha tristeza, eu vou deixar todo mundo triste. Então eu tento não... Eu tento, mas eu sou destruída por dentro. Destruída, assim. Eu tinha vontade de, como eu falei, né, de ir embora para um lugar bem longe, onde ninguém soubesse onde eu estivesse. Eu tinha vontade, juro para você. No outro dia, a minha vontade era de ter ido embora. Mas, infelizmente, eu tinha que ficar com ela e não deixar nunca ninguém falar para ela, ficar sempre atento, né? A Marlone me ajudou muito também nessa parte. A Marlone, a Regiane me ajudou muito. E não deixar as pessoas falar o que realmente tinha acontecido. E eu acho que quando eu tirei ela da casa dela, acho que ela piorou também, um pouco, né? Porque o idoso quer ficar na sua casa, né? Ele não quer ir para a casa dos outros, porque ela falava que ele estava incomodando. Ela tinha vergonha da gente ver ela nua, né? De ajudar ela com alguma coisa. Você via, né? Você acompanhou um pouquinho, você via, né? É muito ruim, é muito ruim. Então eu tento, assim, eu tô melhorando. Eu acho que eu tô melhorando. E assim, eu sempre sou a última a dormir. Porque é esse momento aí que eu choro, que eu converso com eles. Depois que a Rafa trouxe não sei como é que fala? As cinzas dela, todo dia eu vou lá e converso com ela. Eu falo para ela que eu tenho muita saudade dela, mas para ela ficar bem, que hoje... Eu falo bem assim para ela que hoje ela não está com dor. Todo dia eu converso com ela que ela não está com dor, que hoje ela pode dormir, que ela não precisa ficar 1000 vezes no banheiro a noite toda, né? Que hoje ela está bem. E para ela ficar bem também. E eu peço perdão para os dois, né? Porque eu acho que se é assim que funciona mesmo, né? Esse é o nosso modo de pensar, né? Se é que ele está vendo, né? Acho que eu não deixei eles ter paz ainda, porque eu não consigo, principalmente meu irmão, eu não consigo. Tem coisas que eu não faço porque ele não queria que eu fizesse, então hoje eu não faço porque eu acho que ele não vai gostar de eu estar fazendo. Olha pra você ver como eu estou presa ainda a ele. Então eu acho que eu sou culpada. Se ele está sofrendo, eu sou culpada, eu peço perdão todo dia. Mas eu falo para ele que uma hora eu vou ficar bem e que eu vou libertar ele, né? Mas que ele entenda e que ele siga o caminho dele e que ele fique em paz. Aí eu falo assim para ele que quando ele estiver em paz, eu vou sentir que ele está em paz, que daí ele... Olha as coisas que ficam na minha cabeça. Então, assim, é uma mistura assim, tem dia que eu penso que eu vou ficar louca. Tem dia que eu penso que eu vou ficar louca. Eu falo assim, meu Deus, tira esses pensamentos da minha cabeça. Olha o que eu estou falando. Aí eu pego a Bíblia, eu abro, né, peço para Deus me dar uma palavra, eu abro, eu leio lá, vou buscar entender o que significa aquela palavra, que às vezes eu fico meio confusa, né? Às vezes tem a ver com aquilo que eu estava pensando, né? E é difícil, é muito difícil, Sidney. É muito difícil. Porque o luto em si traz esse desafio, né? Eu não sou um especialista, mas dizem que tem as fases do luto, né? E a gente tem que vivenciar elas, e foi algo um próximo do outro. Quer dizer, a senhora ainda não teve nem oportunidade de se reconstruir da primeira experiência, e aí já veio a experiência da sua mãe. Sim. Né? Não deu tempo, quer dizer, a senhora teve que lidar com o desafio da saúde dela durante esse período, né? Então, o que a senhora se apega hoje? Porque a senhora disse que não é forte. Não. Mas, de novo, quem está de fora e olha e vê como a senhora lidou com toda a situação, né? Com toda a resiliência durante todo o cuidado com a sua mãe, né? Que não é um processo fácil, a doença ela exige muito,
de quem está doente e de quem Verdade. está em volta, né, Verdade. com todo o processo. E a senhora foi muito resiliente durante esse processo. E aí, quer dizer, toda essa experiência, né, de lidar com isso, quem está de fora olha e fala, nossa, eu não teria essa capacidade, né? Então talvez por isso, desse rótulo, dizer que a senhora foi forte em toda a questão, existe uma questão espiritual também, que a gente tem que se apegar a alguma coisa para lidar com tudo isso, né? Como é isso? Como é esse processo? Que a senhora falou que a senhora recorre à Bíblia muitas Sim, vezes para sim. trazer algum tipo de palavra, algum tipo de conforto, né? Porque é um processo em que a gente também se questiona muito, né? A gente está ali, nós somos humanos. A gente muitas vezes não compreende certos desígnios da vida, né? A gente não entende isso. E a gente, por ser humano, a gente é colocado, de certa forma, a nossa fé é testada, né? É. Para entender isso. Tá. Então, eu nunca questionei Deus. Deus, por que você tirou meu irmão? Deus, por que você... Nunca. Nunca. E eu espero de nunca fazer esse questionamento. Quem sou eu para questionar Deus? Eu me apeguei, eu comecei para a igreja com vocês, né? Foi um grande, assim, me confortou bastante eu ir para a igreja com vocês. Já tinha ido outras vezes, né? Mas daí a gente começou a ir, né? Nós começamos a ir, né? Na igreja. E eu percebi que eu percebi não, eu senti que a Bíblia me aliviava, que a Bíblia me aliviava. Então todas as assim que eu estava muito angustiada, eu não deixava transparecer. Então eu saía de perto de todo mundo, eu subo, dou uma respirada, volto e depois quando todo mundo vai embora aí bate aquela né, depressão, né? E Aquela aí angústia. bate aquela angústia de você tá sendo aquilo que você não é, né? Tentando, né? Você tá tentando passar uma coisa que você não é, que você não está, né? Você não está, né? Você não está bem e orar, Sidney, orar, ajoelhar, orar. E eu tenho você, a Rafaela, o Gilson, que nunca largou a minha mão, a Regiane, que nunca largou a minha mão, o Rodrigo, as crianças, né? Brian, Cauã, Jade, eu tenho... Nós conversamos muito no começo, né? Que você também fazia pouco tempo que você tinha perdido a sua mãe também. Orar. O que eu descobri nessa jornada é que falar é bom. Às vezes as pessoas acham que a gente não quer tocar no assunto e de fato, quando a gente toca no assunto, a gente está mexendo ali naquele cantinho que eu falei, aquela caixinha que a gente quer deixar guardadinho ali e tal. Mas é uma forma também de a gente falar da pessoa que a gente ama, né? De trazer ela de alguma forma. Mas se eu fosse falar tudo que eu sinto por ele, cara, esse tempo não seria suficiente. O qual importante esse cara foi pra gente. O tempo seria curto, sabe? Então eu tô fazendo um resumo do resumo do resumo e do resumo que tá resumido, entendeu? Então, assim, é muita coisa para falar de boa. Ele era fácil de lidar? De jeito nenhum. Ele era um cara que dava outra face para bater? Jamais. Jamais. Eu tô colocando uma auréola nele? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sei de todos os defeitos dele, sei de todos os erros dele. Mas eu tô falando do que ele era para mim. Para mim. Entendeu? Eu tô falando do que ele era para mim, porque muitas pessoas, talvez, né, com certeza vai ver esse podcast e vai conhece nossa família. E em nenhum momento eu tô colocando a auréola nele, não tô santificando ele. Não, de jeito nenhum. Eu tô falando o cara que ele era para nós, para nossa família. Eu acho que o grande ponto também é aqui a gente está falando que a gente sempre faz isso e o propósito do guarda
é a gente falar de legado que as pessoas deixam. E o legado tem a ver com essa história, com do que aquela pessoa representa para nós. Então, esse é o que a gente fala que é o legado que a pessoa deixou. Então, o que a gente está falando é o legado que ele deixou para a senhora, para a família, né? Que, de certa forma, de alguma forma, está preservado ali nessas lembranças, né? Esse é o nosso desafio também como ferramenta, de guardar um pouquinho desse legado que cada um pode deixar para a família. Mas, então, não se preocupe, porque não é esse o objetivo que a gente tem. Falar um pouco dessa experiência como pessoa, né? Trazer aqui no nosso episódio o quão aquela história foi importante, né? Contar como é esse processo, porque ninguém está preparado para isso. O processo é doloroso. E, em algum momento, a senhora teve que lidar com tudo isso, né? Sem estar preparada, sem saber o que era. Então, 2 vezes, né? A senhora teve que lidar com essas circunstâncias, que são as pessoas mais importantes da tua vida, né? O seu irmão, sua mãe, né? Lidar com esse processo de luto, ele não é simples, não é fácil, ninguém está preparado. E assim, a impressão que dá é que meu irmão foi muito mais importante que a minha mãe. Não. São situações diferentes. Claro, não. E nem tá. São amores diferentes, são pessoas diferentes. Exatamente. Né? É assim, o meu irmão, ele é um cara de 46 anos, Ele cheio tirado, de vida. então, ele foi tirado. Claro. Eu costumo brincar que ele foi, que morreram ele, eu costumo brincar, né? Os meninos falam assim, morreram o tio Zé, né? Hoje eu não falo mais isso, mas eu falava isso para eles antes. A minha mãe, foram 45 anos, né? De luta ali. De luta constante, no último ano, a gente morava mais no hospital do que em casa, você sabe disso, mais no hospital do que em casa. Então, assim, eu queria que ela morresse. Não, gente, imagina, pelo amor de Deus, não. Eu queria que ela estivesse aqui com a gente. Claro. Né? Só que, assim, chegou mas em nenhum momento eu pedi para Deus levar ela. Eu acho que por isso que eu pedi perdão para ela. Eu não falei assim, Senhor, leva minha mãe porque ela está sofrendo. Eu não tinha coragem de falar essa palavra, né? Mas, assim, só pelo fato de eu não ver mais ela sofrendo, não porque eu não estou mais levando no hospital diferente, eu não estou vendo ela sofrer, é diferente, né? Já me conforta assim um pouco. E minha mãe tinha 83 anos e 3 meses, né? O José Antônio tinha 46 anos, cheio de vida. Ia começar a viver. São circunstâncias diferentes. O ciclo, quando a gente entende, por exemplo, o ciclo da sua mãe, da dona Ana, o entendimento é mais claro porque ela cumpriu a missão dela e a gente entende isso, né? Fica mais claro que ela, enfim, ela lutou bravamente, pela questão da saúde dela. Né? Muitas outras pessoas não chegariam onde ela chegou. Não. Né? Isso os médicos já tinham dito. Falaram. Né? Então, você vê ali a resistência dela e talvez essa fosse a grande preocupação, que fosse a preocupação dela com a senhora. Né? Agora, no caso do seu irmão, ele foi tirado, quer dizer, de uma vida, que é isso que a gente estava até conversando no episódio, que a gente fala que quando a vida é interrompida, que esse processo é muito mais difícil, não há dúvida disso. E também foi falado em questão das pessoas, né? Aquele cemitério ficou pequeno, no tanto de pessoas que tinha. Será que todo mundo que estava lá estava de coração? Foi o que foi falado, né? Será que estava de coração? Realmente todo mundo que estava ali amava mesmo? Ou foi só uma curiosidade para saber? É tanta coisa que passa pela... É assim, né? É a nossa cabeça, cada um tem a sua cabeça, né? Fala que sua cabeça é seu mestre, né? Cada um tem a sua cabeça. Será que está todo mundo lá por amor mesmo? Porque assim, ficou pequeno o cemitério. Precisava de 2 cemitérios, né? E é uma coisa assim... Tem hora que eu peço para Deus, Senhor, tira todo esse pensamento ruim da minha cabeça.
todos esses achódromos, né, que eu fico dentro de mim, todas essas coisas ruins, tira da minha cabeça, por favor, não deixa eu ficar pensando isso, porque senão eu vou enlouquecer. Eu peço para Deus todo dia isso. E peço para Deus colocar coisas boas no meu coração, colocar pensamentos bons, né? Porque assim, a gente ouve muita coisa, mas eu peço para Deus tirar tudo que eu ouço da minha cabeça. Aí tem coisas que o pessoal comenta comigo, eu falo assim, não, eu não sabia porque eu não lembro mesmo. Não é porque eu estou me fazendo de vítima, não, porque eu não lembro mesmo. Porque se você ficar deixando se alimentar pelos pensamentos, acho que é assim que as pessoas acabam se matando, sabia? Eu nunca pensei nisso, de me matar. Eu já pensei de ir embora, sumir. Sair correndo e parar onde eu cansar, sabe? Mas não de me matar. E acho que é isso que leva. Acho que a pessoa não ter Deus com ela, né? Não pedir proteção, não pedir a bênção de Deus, né? E Dessa experiência toda, que é uma experiência muito... eu falo que o luto, ele é muito doloroso. E ele pode ser traumático e acolhedor. Pela tua experiência, você teve as duas experiências, né? Você teve o luto traumático, muito. E ao mesmo tempo você teve um luto acolhedor, que foi o caso da tua mãe, né? Que foram processos diferentes. Sim. O que essa experiência, quando a senhora olha para essa experiência, ela mudou a senhora? E para quem está nos assistindo, porque é um processo que a senhora ainda está vivendo, está vivenciando, está lidando com isso, né? Qual é a dica? Eu sempre pergunto, qual é a dica? A dica? Né? Porque cada dia é um dia, né? Tem um dia que é mais desafiador, as lembranças estão mais recorrentes, tem outros que as lembranças estão lá, mas são diferentes, né? Para quem está nos assistindo, que a senhora ainda está nesse processo de luto, a senhora está vivenciando esse processo, e eu digo que é um luto duplo, né? Porque a senhora ainda está vivendo o luto anterior, mais o luto da sua mãe. E para quem está passando por isso, que tem muita gente vai estar assistindo o Guarda e está exatamente nessa situação, né? Vivenciando esse processo do luto, se questionando, porque existe essa questão do autoquestionamento. Qual que é a dica para seguir adiante? Deus. Muita fé em Deus. A família é muito importante, né? O acolhimento da família é muito importante. Sou grata por você, eu já falei, né? Não precisa repetir, né? Assim, e Deus, Sidney, eu não tenho. Quem sou eu para dar conselho para alguém? Se eu preciso. Só para dar a dica, não conselho, né? Não. Quem está passando por isso, para dizer para as pessoas que se apeguem a alguma coisa. Se apegue em Deus, e nas coisas boas que a pessoa deixou, porque se você for lembrar, é aquilo que você falou, né? Se você for lembrar, é porque cada pessoa tem um luto diferente. Tem um luto de um mês, de 6, de 1 ano, tem luto de 10 anos e tem luto eterno, né? Eu queria que o meu tivesse sido de 6 meses. Eu queria, mas eu não consigo sair. Eu patino nele. Quando eu penso que eu estou saindo, eu me encontro dentro dele também. Mas a senhora não acha que a cada dia passado vai melhorando um pouquinho? Melhora um pouquinho, porque assim, mas tem dia, tem porque dia. Eu tiro a minha experiência, que é a minha experiência de luto, né? Eu perdi a minha mãe e depois, logo na sequência, eu perdi o meu pai. Então, foram 2 processos de luto e de vez em quando dá uma saudade gigante, aquela saudade que ela parece que estraçalha a gente. Rasga. Né? Sangra. Pois é. E aí, só que a gente tem um em volta, tem um entorno da gente, né? Tem as pessoas que a gente convive, né? E aí a gente começa a perceber e começa a olhar, e aí muitas vezes eu me pego nessa circunstância e pego também no legado, que é aquilo que a gente estava conversando, o que aquela pessoa deixou, né? Que valores que ela colocou ali. E aí eu fico pensando, por exemplo, no meu caso, da minha experiência, eu falo, acho que minha mãe não gostaria de ver eu
dessa forma? Eu ouço isso de muita gente. Eu ouço isso de muita gente. Que ele não gostaria de me ver assim. Ah, ele te amava tanto, ele não queria ver você assim, ele não gostaria de ver você assim. Ele deve estar triste com você. Porque... Mas não é eu. Claro. Se não é o meu querer. Tem hora mais forte, né? Muito mais forte. Então, assim, você está pedindo uma coisa para a pessoa errada. Porque quem sou eu para dar uma dica para alguém, sendo que eu estou acabada? Que morreu 50% de mim. Então, assim, você já foi no psicólogo? Fui. Eu fui em 32 consultas com o psicólogo. A psicóloga chorava. Porque eu chorava. Né? Ela se dispôs, ela falou assim, olha, eu me disponho a atender você o resto da sua vida. Eu não te cobro nada. Porque eu nunca vi. Eu nunca vi um amor assim. Eu nunca atendi um amor assim. Eu nunca... Mas só que eu não aceitava, porque tinha perguntas que ela fazia que eu não podia responder, eu não posso falar. Tem coisa que ela me pergunta, eu não posso falar. Tem coisa que eu não posso responder. Tipo assim, né? Na live assim, eu não posso responder. Não posso falar. Então, assim, são coisas que me machucam. Às vezes, nem você sabe por quê que as coisas me machucam. Porque tem coisa que eu não posso falar. Tem coisas que eu vou viver para sempre dentro de mim e não vou poder falar. Eu vou ter que morrer com isso. Sabe? Então, assim, esse seu podcast, eu não posso te dar uma resposta e nem ajudar ninguém. Porque eu acho que quem precisa de ajuda sou eu. Bom, a gente está com o tempo estourado. O assunto é muito delicado. É muito delicado. Muito obrigado por compartilhar isso conosco. Eu já comecei o podcast já me desculpando, né? Porque eu sei o quanto mexei muitas vezes no assunto, a gente revive algumas coisas. Mas eu queria agradecer imensamente a disponibilidade de você ter vindo aqui, contado um pouco desse seu processo. Eu acho que tem muita gente que vai assistir que também está passando por um processo similar da perda de alguém, né? Então, saber que essas pessoas não estão sozinhas, tem outras pessoas também que estão vivenciando isso, né? Então, muito obrigado de novo, dona Solange. Obrigado você e desculpa por não responder às suas expectativas. Aqui é um bate-papo. Nós estamos aqui fazendo um bate-papo. Nós somos humanos, somos pessoas e aqui é uma conversa, né? Então, não pode ser diferente disso, tá bom? Mas agora para outras coisas pode contar comigo. Tá ótimo. Muito obrigado por vocês terem assistido a esse episódio. Espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu. Estou segurando aqui, porque senão ia ser uma choradeira aqui desse lado. E tá mesmo, o olhinho tá vermelho aqui. Então, eu estou aqui me segurando, tá bom? Mas vamos lá, até o próximo episódio. Muito obrigado.